possa tudo é o que Ele pensa em nome do nosso Jesus Cristo. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do pastor Pedroso, nosso amigo e irmão, né? É difícil ser amigo dele. Mas a Bíblia diz que pelo Espírito, né, devemos aceitar as coisas da maneira que são. Deus abençoe a esposa, a pastora, como chama? Creu. Isso. Deus abençoe. Nosso irmão presbítero Júnior, os demais irmãos que aqui estão, né? Glória a Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Irmãos, abra sua Bíblia, onde foi lido o devocional. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Aleluia. Desculpa, versículo 5 e 6. Oh, louvado e agradecido. Diz assim, vou lendo aqui. Diz assim, porque Deus sabe. Deus abençoe, pastora. Muito obrigado. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu e deu ao marido, e ele comeu. Amém? Eu quero que você preste atenção naquilo que Deus já começou a falar desde o princípio. Aqui nós vemos uma passagem bem conhecida, né, e comum na Bíblia, mas pouco comentada, porque hoje em dia ninguém quer falar do pecado. Né? Falar do pecado é falar de alguma coisa que vai nos ferir, porque a Bíblia diz que somos pecadores, mas pecadores arrependidos. E quando se fala do pecado, se fala dos nossos erros, né? A Bíblia diz que nós pecamos constantemente, pecamos dia e noite, mas não queremos que falem, né? Isso, a gente peca, mas não quer que as pessoas falem. Verdade. Não queremos, muito menos que Deus também fale. Mas o pecado um dia virá à tona. E se não vier à tona, um dia no juízo virá à tona. Não tem como passar no juízo sem que o pecado esteja. Há pessoas dentro da igreja, né? Nós estamos dentro da igreja, e a Bíblia diz que nós convivemos com o trigo, como o trigo, e o trigo convive com o joio, e o joio com o trigo. Mas Deus não desmascara ninguém. Ele sabe quem é trigo e sabe quem é joio. Mas a Bíblia diz que ambos devem crescer juntos, porque se arrancar um, certamente o outro será arrancado junto. Dentro da igreja nós sempre temos duas classes de pessoas. Há aqueles que vão subir e os que vão ficar. Mas Deus não descarta nenhum, porque também está escrito, muitos são chamados, né? Mais dois grupos de pessoas, um grupo de chamado e um grupo de escolhidos. Mas os dois grupos trabalham juntos, sempre trabalhamos juntos, porque Deus precisa dos dois grupos. Deus precisa do trigo e do joio, precisa dos chamados e dos escolhidos. Deus precisa deles. Ambos são úteis na obra, principalmente, irmãos, os que trabalham, né? Porque tem muito escolhido que não trabalha. Verdade. Tem muitos escolhidos que não trabalham, mas tem muitos que são chamados e não são escolhidos, mas são bons trabalhadores. E a estes, Deus conserva. É útil na obra, o que trabalha é útil. E aqui nós vemos, no princípio também, dois grupos, né? Adão e Eva. Não tinha mais do que dois, só tinha os dois. Mas Adão e Eva,
Adão foi chamado para coordenar a obra, para conduzir a obra. E Eva foi chamada para auxiliar. E aquela que foi chamada para auxiliar foi exatamente a pessoa que estava sem a cobertura de Deus. Adão, irmãos, tinha total cobertura de Deus. Adão estava protegido. Verdade, Jesus. Adão recebeu a incumbência de conduzir a obra, de colocar nomes, de proteger, de dirigir. E até Deus, quando descia no jardim, era para conversar com Adão. Com Eva, não. Ele vinha para conversar com Adão. Até porque Adão era a pessoa chamada para o propósito. Mas Eva estava ali auxiliando. Não estava descartada. Eva estava ali auxiliando Adão. Então ela não estava sendo colocada de lado, não. Mas o pecado veio e entrou pelo lado mais simples. É porque o diabo sabia que por Adão seria difícil dele entrar. Então ele entrou por Eva. Mas o que eu quero falar para os irmãos nessa noite é exatamente sobre o pecado. Como sucede o pecado na vida do homem? Diga comigo, o pecado tem algumas fases. E é isso que eu quero ministrar nessa noite. Algumas fases do pecado. Porque muita gente diz assim, eu pequei. E aí o pastor chama na frente, ora e diz, está perdoado. A Bíblia diz que nós temos o poder, de perdoar pecado. A nós foi dado, a igreja foi dada. Então quando nós dizemos, não, está perdoado em nome de Jesus. Está perdoado mesmo, de verdade. Porque o primeiro perdão se alcança rápido, porque é o perdão de Cristo. Deus perdoa a pessoa rapidinho. Agora cabe a nós homens também perdoar. E quando nós dizemos, está perdoado mesmo, de verdade. Às vezes ainda que a pessoa não sinta, aí a pessoa diz, será que perdoou mesmo? Perdoou, se a pessoa já orou e disse, está perdoado, está perdoado. Porém, o pecado, irmãos, ele tem fases. O pecado não chega e já entra de uma vez, né? Porque até o Espírito Santo, a Bíblia diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo não chega e já entra. O próprio Espírito Santo, ele bate na porta do coração, né? Se quiserdes, né, e aceitar o Senhor, ele entra. Se não,